alunos cursistas, meu nome é Paulo Sérgio. Para finalizar a nossa disciplina de produção de portfólio, eu trouxe para um debate dois convidados. O professor Eduardo Ávila, que vocês já conhecem, é o professor autor da disciplina, e a artista, gravurista, Verônica Noriega. A Verônica, ela é peruana, está aqui em Goiânia, fazendo a pós-graduação em Arte e Cultura Visual na FAV. Com esse vídeo a gente quer discutir alguns temas, retornar um pouco a discussão sobre portfólio de artista, sobre portfólio de aprendizagem, me aproveitando a experiência que os dois têm com esse tema, e por fim fazer um debate sobre possíveis conexões entre o portfólio de artista e o portfólio de aprendizagem. Bom, para iniciar a nossa discussão, nosso debate, eu queria então que a Verônica falasse um pouco sobre os portfólios que ela construiu, quando eles foram feitos, como que eles foram pensados. Então, eu trouxe aqui dois portfólios. O primeiro foi feito quando eu estava estudando no último ano de graduação. Então, os requisitos dele era apresentar a minha obra artística. Esse foi feito no ano 2009, e aí eu queria fazer ele encadernado. Eu fiz a encadernação. Eu primeiro fiz uma maquete, mas ela foi rejeitada porque era como já um livro-objeto. Nas aulas eu gostei muito da encadernação. Então aí eu queria fazer o meu portfólio com uma encadernação mais divertida, assim. Então aí eu fiz uma maquete em um tamanho menor, e que inclusive tinha para abrir aqui um pouquinho mais. Virava um pouco mais para um livro de artista. Então aí foi que meus professores rejeitaram um pouco porque era muito elaborado. E como ia ser apresentado para os outros professores, aí uma professora me lembra que me falou: às vezes o portfólio fica com a pessoa que você está apresentando. Se você vai para uma galeria, ele pede para você que ele fique com eles. E você que fez isso tão bonitão assim, sabe? Você não vai querer deixar o portfólio com eles, porque é uma peça única. Então aí foi que eu percebi que poderia ter razão. E também porque quando eu fiz esse portfólio, ele poderia ser descosturado. Então aí eu poderia adicionar mais páginas nele. Interessante. Então foi os professores me falaram no momento de fazer o portfólio. É um pouco do que a gente conversou com os alunos sobre a necessidade de adequar o formato aos objetivos, à realidade do artista. Aí a ideia era que o portfólio seja mais fácil para a gente visualizar as obras, que é uma apresentação das obras de todos os anos de estudo na universidade. E, aliás de ser uma apresentação fora da universidade, o portfólio que eu fiz era também apresentado no exame final, tal como o jurado, com todos os professores da Faculdade de Artes. Então, eles tinham que visualizar bem as obras, tinham que ter a informação de cada obra que eu colocava aqui. Então, tem o nome da obra, a técnica e as dimensões e a data quando ela foi feita. Verônica, a gente conversou muito com os alunos sobre as várias possibilidades de se construir esse portfólio. Você comentou que foi você quem construiu essa encadernação. Fala um pouco sobre esse tipo de encadernação, para que eles possam visualizar essa possibilidade. Essa encadernação daqui tem uma costura japonesa, que no primeiro momento que eu fiz foi porque ela é um pouco mais fácil de
costurar e quitar a costura para acrescentar ele também. Essa foi a primeira ideia que eu teve, porque também na prova eles me perguntaram, você não pode adicionar mais páginas? Eu falei que sim, que eu podia, porque na encadernação é mais fácil de adicionar páginas. Aí as dimensões também, eles me falaram que a dimensão estava bem, é 4, que o formato é mais usado, né? E aí eu coloquei também as imagens para ser retiradas. Nossa, que legal. Então você pode... Aí você utilizou as canaletas, né? Eu fiz tudo aqui, né? Fiz tudo. A impressão e a colocação. Coloquei também os textos. Fala sobre o conteúdo desses textos também. Os textos são um pequeno resumo do projeto. Só tenho textos na hora que eu apresento os projetos. Na primeira parte do portfólio são as obras impressas, as obras feitas em técnicas de gravura, técnicas tradicionais. E depois vem a parte dos projetos que são um pouco mais com processos mais contemporâneos da obra da gravura. Então aí tem o livro de artista, né? E tem também esse jeito de abrir aqui para que seja também um pouco mais dinâmico, também o portfólio não seja tão só um livro assim mesmo. Tá. Então fala também sobre o seu segundo portfólio, né? O segundo portfólio eu fiz para um concurso. É um concurso lá no Peru que é feito pela Embaixada de França. Eles tinham umas especificações de como tinha que ser feito o portfólio. Então ele tem que ser espiralhado, tinha que ser de formato A4. Aqui eu já tirei as folhas com os formulários, né, editadas. Eu já tirei aquelas folhas porque agora eu estou usando o portfólio para ensinar a obra, né? Então aí também o portfólio tem as obras, os nomes, os títulos das obras, as técnicas, e foi dividida em duas partes, que é a obra impressa, que é a obra em gravura. Nesse caso aí você já não usou as canaletas, né? Aqui já não. Aqui como a produção do portfólio para o concurso vira mais como algo que a gente vai abrir, muita gente vai abrir, você envia pelo correio, então não pode ser tão delicado, nem tão normado, porque aí já perde um pouco o valor de livro, assim, né? Que a gente tem que abrir e revisar. Tem o jurado, então aí muita gente vai estar abrindo, o portfólio não pode ser assim, porque poderia ser que as imagens caiam, né? Então, depois tem outra parte que é já os projetos, que não são somente obra impressa. E no final, também cada projeto tem um resumo. E como era um concurso, né, a gente tem que apresentar um pouco também o que eram os ensaios e o texto dos projetos em geral, né? A produção que a gente queria trabalhar também para que a proposta seja aceitada, né, no concurso. Podia falar mais sobre qual é o conteúdo desses textos para os alunos conseguirem compreender melhor? Seria um pouco sobre o conceito da obra, você fala sobre o processo de produção, de criação? Não falo sobre o processo de criação, somente falo um pouco, que é um pequeno resumo do que é o tema do projeto, só, em poucas linhas. E depois, que esses tem 4 textos aí, de cada obra. E no final, eu apresento um ensaio que eu fiz sobre a minha pesquisa no decorrer dos anos de estudo e depois de que eu terminei os estudos, né? Então eu falei sobre as reflexões que eu tenho feito entre a gravura e entre o meu tema de pesquisa, que é o corpo de artista no campo da obra de arte, né? Então é que aí
coloco textos de investigação, até algumas referências bibliográficas. Então essa é um pouco a diferença entre o outro portfólio que é somente evidenciar as obras, e aqui um pouco mais sobre a investigação teórica, né, também, que é mais para um concurso. Bom, agora a gente vai discutir um pouco sobre a experiência da Verônica com o portfólio de aprendizagem. O caso dela é interessante porque ela chegou a trabalhar tanto como aluna da graduação com o portfólio de aprendizagem, como também como professora chegou a utilizar essa ferramenta. Então, Verônica, fala um pouco sobre essas duas experiências com o portfólio de aprendizagem para a gente. Okay. O portfólio de aprendizagem, eu chamo ele de portfólio de evidências, porque aí está evidenciado todo o processo criativo, desde os primeiros intentos até o produto final. O portfólio era pedido nos últimos anos de estudos, de graduação. Então, cada vez que o aluno produzia um projeto, eles tinham que, ao final do semestre, apresentar o portfólio que eles chamavam portfólio de trabalho e portfólio gráfico. Os professores tinham uns direcionamentos para esse portfólio. Então, aí tinha que estar não só as imagens que a gente ia usar, também tinha que estar o cronograma que a gente tem que se programar em todo o semestre. Quanto tempo ia usar para investigar teoricamente, quanto tempo a gente vai usar para investigar tecnicamente, e assim, todo o semestre. Também estão colocadas as leituras de todo o semestre, as maquetes, se você quiser também colocar as anotações feitas em qualquer outro papel, assim, tudo isso tem que estar nesse portfólio. E o portfólio ia ser apresentado sempre. Em todas as reuniões, os professores pediam aquele portfólio nas provas e nas reuniões com todos os alunos para que todo mundo possa ver ele. Era uma ferramenta para não só para que a gente possa ver o que o aluno não estava falando também, porque às vezes o aluno fica nervoso ou esquece de algumas coisas. Então o portfólio é uma evidência de tudo que ele não está falando, né? O que está falando, e às vezes tem erro. Eles falam algumas coisas e às vezes não é o que ele está falando, né? Não é certo. Essa tenho uma experiência como aluna e como professora também. É uma ferramenta muito importante para ter evidência do que o aluno está fazendo. Porque às vezes o aluno disse que está fazendo e na verdade não está fazendo nada. Então, se você pode revisar o portfólio e ver que o aluno, na verdade, lia as leituras, porque se as páginas estão dobradas, estão assinadas, tem algo, você vê que o aluno, na verdade, lia aquelas leituras, que a bibliografia está sendo usada. Não é que o aluno somente está falando que eu li tal, e na verdade ele ainda nem liu, nem vai ler. Então você pode ter uma ideia do que o aluno está produzindo, do que o aluno já fez e que acha que não era bom para o trabalho e o que ele já pegou como seu também, né? As referências artísticas, as referências bibliográficas, tudo que ele está produzindo, que ele já produz também. Bom, é interessante esse seu relato porque nesse caso, o portfólio de aprendizagem foi aplicado dentro de uma faculdade de artes, um bacharelado. Durante a disciplina, os alunos viram que o portfólio de aprendizagem pode ser utilizado em uma série de disciplinas, como matemática, história. Mas aí, quando ele é utilizado dentro da Universidade de Artes, aí ele é mais interessante para a gente pensar uma dúvida que os alunos têm frequentemente, que é a confusão que eles fazem entre o portfólio de aprendizagem e o portfólio de artista.
Você poderia falar para a gente um pouco sobre a diferença entre essas duas coisas? O que eu esqueci de falar que aquele portfólio é somente usado na especialidade de gravura, porque a especialidade de gravura foi reformada, porque tem a ideia de que o aluno tem que estar preparado para sair da universidade. Então, aí o portfólio de aprendizagem é uma primeira ferramenta para uma futura construção de portfólio de artista também. Porque o aluno tem que pensar que vai ser outra pessoa que vai analisar, vai ver esse portfólio, não é somente para ele. Então, isso é bem importante. Nas primeiras vezes que a gente revisa um portfólio, o primeiro intento de portfólio de trabalho, temos que falar para o aluno: este portfólio parece que é somente para você, e você tem que apresentar ele logo para os professores. Então, a leitura dele tem que ser mais ampla, né? Tem que virar para a leitura das outras pessoas. E de pessoas que também, de professores que não são de gravura também. Porque eu, como professora de gravura, posso entender teu portfólio, mas se no momento que está no exame final e tem o jurado, que tem professores de especialistas de escultura, de design gráfico, então eles não vão entender o teu portfólio se você não faça ele para outro olhar. Pensando em quem observa depois. Um público específico, né? Assim, aí eles começam a entender um pouco desse segundo olhar, e aí que eles têm uma ideia melhor para fazer portfólio de artista também, que vai ser visto por outras pessoas, que vai ser visto por pessoas que nunca viram o processo que está no portfólio de trabalho. Daí o ordem dos trabalhos tem que ser bem pensado. O papel de que ele é feito, a forma de que ele é feito também tem que ser bem pensado, porque as outras pessoas que vão ver ele vão entender desde o momento que eles recebem o portfólio, porque o portfólio às vezes é como uma obra também, né? É uma carta de apresentação. Interessante. Fala um pouco pra gente sobre os elementos que vão no portfólio de aprendizagem, por vezes não vão no portfólio de artista, ou que estão no portfólio de artista, por vezes não estão no portfólio de aprendizagem. No portfólio de trabalho tem que estar a ementa, o cronograma, pode estar dividido em partes de produção gráfica, e também pode estar as leituras que a gente trabalha no semestre, as leituras que o aluno busca por sua própria conta. Então, tudo bem estruturado, assim, tem que Eu ser acho que, dividido. até para reforçar essa estruturação, essa formatação de um exemplo de portfólio de aprendizagem, é pensar o portfólio de aprendizagem como um projeto de pesquisa, que você tem que cumprir uma formatação. Então, você tem um título para esse processo, para esse trabalho, você tem um pequeno resumo, um cronograma, né? Enfim, as emendas e também os resultados desse processo. E também fala um pouco sobre esse processo. Então, assim, a ideia de projeto, né, também eu acho que ajuda a imaginar como vem a ser um portfólio de aprendizagem ou de evidência. Com certeza, né? O professor tem que... Bom, o professor primeiro tem que pesquisar sobre outro tipo de portfólio que é usado em outras áreas também, né? Sim. Porque não é uma área científica.
Então não tem nada que quantificar, é totalmente subjetivo também o olhar desse portfólio. Então aí o aluno tem que analisar também todos os conteúdos que ele vai colocar. Né? Interessante que você falou que a disciplina, que o portfólio de aprendizagem, ele exige uma adequação à ementa da disciplina, ele exige um cronograma, no seu caso, e que ao longo desse curso, por exemplo, ele tem uma série de leituras que já estão pré-definidas e tal, mas que, no entanto, nesse processo de aprendizagem, o aluno pode buscar outras leituras por conta própria. Ele tem que buscar as leituras que se adequem à sua pesquisa. Certo. Então, as leituras que a gente coloca no semestre, geralmente são 4. E essas leituras podem ser trabalhadas. O aluno pode ler elas e fazer um resumo e entregar. Também tem outra modalidade que é de discussão com os outros companheiros de aula, pelo internet, pelos fóruns da universidade. Interessante. Mas o aluno também tem que buscar suas próprias referências bibliográficas para seu próprio projeto. Então, as primeiras leituras que são otorgadas por os professores é como uma incitação para o aluno de buscar suas próprias leituras. E aí ele pode encontrar autores que ele acha interessantes também. Então, é o primeiro começo para eles. É interessante dar esse espaço para o aluno, nessa modalidade de avaliação, dar esse espaço para o aluno trazer essas leituras que ele faz por conta própria, né? Acho que de outro modo o professor nem saberia se o aluno fez ou não fez outro tipo de leituras. E aí, às vezes, tem muitas leituras que eles colocam no portfólio, e o portfólio é uma coisa gigante, e eles nem leram, então a gente fala, você vai ler? A próxima, traz, a gente inventa. Se eles ajudaram, bem, se não estão ajudando, e somente você está carregando peso, deixa eles na casa. Se você acha que eles ajudaram, coloca aqui. E se acha que não ajudaram, mas você ainda quer coloca o título, coloca os nomes das leituras para que a gente saiba o que você lê. Então é isso também, porque o aluno fica com um portfólio desse tamanho. E às vezes não, o conteúdo é sério. Então aí a gente tem que avaliar também isso. Né? Certo. Fala um pouco então sobre o teu trabalho como professor com essa modalidade do portfólio de aprendizagem. Assim, as vantagens e também as dificuldades. Bom, as vantagens são muitas, mais que as dificuldades, eu acho. Quando eu era aluna, eu vi que era muito trabalhoso, porque era uma exigência nova para a gente. Mas, no final, eu vi que o portfólio era muito importante para que o professor entenda o que eu estava falando na hora das provas, na hora de ensinar a minha pesquisa. E quando eu virei professora, eu ainda caí em conta que era muito importante para, também na hora de avaliar, ele tem uma pontuação. Então tem uns pontos também que ele tem que cumprir, sim. Porque tem que conter, o que eu já falei, o cronograma, assim. Mas o que o aluno pode adicionar, que não está dentro dos requisitos, também o professor tem que avaliar se ele é bom para ele ou está fazendo mal para ele também. Então aí, acho que os pontos negativos não tem. O ponto negativo seria que o aluno não faça. Se torna mais difícil, né? Se torna mais difícil compreender o projeto mesmo. Compreender o que ele errou porque nem sempre tem erros, né? E o que realmente ele está fazendo bem na pesquisa. Né? As conclusões dele, às vezes, estão mais claras
no portfólio que na apresentação do PowerPoint. Ah, certo. Será que você poderia falar um pouco mais, para clarear para os alunos das dificuldades que existem, tanto do ponto de vista de quem faz dos alunos e de quem avalia os professores? Claro. Para o aluno, às vezes fica um pouco complicado ou trabalhoso conseguir a informação que ele vai colocar dentro do portfólio. Aliás, de seguir as pautas que estão na emenda, né, do portfólio, ele, às vezes, eu teve muitos alunos que recusavam a ideia do portfólio. Então, também essa era outra dificuldade, mas quando eles conseguiam fazer e conseguiam explicar o seu projeto por meio do portfólio, eles achavam muito mais fácil aquele momento de avaliação. Então, para aí também para o professor ficava muito mais fácil compreender o que ele estava tentando explicar. Seria então mais ou menos assim, é difícil de fazer no processo, porque você precisa de uma certa organização, você precisa de um compromisso de estar o tempo inteiro registrando lá os seus processos de aprendizagem. No entanto, quando chega ao final, ele consegue observar com mais clareza as vantagens de todo aquele processo. Com certeza, porque como é físico, ele também consegue olhar, ele ver o que eu fiz no primeiro momento, conseguir retornar aquele momento. Que às vezes a maioria trabalha no computador, né? Esquece, deixa os arquivos pulando por todas as capas do computador, mas no portfólio está em físico. Então ele pode dizer, eu fiz no mês de março, eu fiz tal coisa, está aqui. É muito mais fácil de a gente se ubicar no espaço. Né? Também para o professor de falar, porque se não tivesse, você estaria falando, eu lembro que em março você apresentou tal coisa, porque está apontado no meu caderno. Mas no momento de ter o portfólio, você fala, em março você apresentou tal coisa, era assim, assim. Então o aluno tem um portfólio e fala, foi esse daqui que eu fiz, foi a minha primeira prova, então. Então você pode retornar naquele processo, né? Volta para aquele assunto. Então é uma ferramenta de também se ubicar no espaço-tempo. Que acaba servindo tanto para a avaliação do professor quanto para a autoavaliação do aluno. Exatamente. É uma ferramenta muito importante para ele se autoavaliar também. Bom, ainda sobre o portfólio do artista, como eu sei que vocês dois trabalham tanto com portfólios físicos como virtuais na internet, gostaria que vocês falassem um pouco sobre as vantagens e desvantagens, o que levou vocês a construir também um portfólio virtual. Eu decidi fazer um portfólio virtual porque ele me permite enviar as minhas obras para aqueles concursos, para documentação que a gente pede na universidade também, em outras instituições também. Né? Quando você envia o currículo, também pode enviar o link do seu portfólio. Aí eu decidi fazer um portfólio em uma plataforma web que não seja um blog, porque um blog já é um relato, né? No portfólio você coloca a obra final, igual que no portfólio físico, né? Somente a obra final, não tem a ver nem os processos. E no portfólio virtual também a gente pode colocar seu contato, as obras, se você quiser alguns textos que você produz, ou textos dos curadores, se você quiser pode colocar também, se você apareceu num jornal, outra coisa. E você, Eduardo? Bom, no meu caso, eu acho que o exemplo, né, que eu trago de portfólio, ele acaba sendo digamos assim, né, o meu exemplo, né, por meio
notas diacrônicas, né? Que ele tem uma estrutura de blog, mas ele funciona como uma mescla de portfólio de aprendizagem e portfólio de artista, né? Então, assim, num dado momento eu comecei a questionar esses formatos e pensar se eu poderia chegar numa estrutura, né, de portfólio que pudesse abarcar os conteúdos de outras modalidades, não só do portfólio, mas também do diário de ateliê. Então, a minha experiência web, né, com esse trabalho, né, essa ferramenta, vem a trazer essas possibilidades. Então, no caso, né, do Notas Diacrônicas, a estrutura dele é pensada para que, ao mesmo tempo em que eu registro o meu processo, eu construo um projeto de produção, né, eu também exponho o meu trabalho e, ao mesmo tempo, eu me divulgo enquanto pesquisador, né, enquanto artista, enquanto designer. Então, para quem visitar o Notas Diacrônicas, vai perceber que existem no menu espaços que definem, né, por exemplo, acesso a outras ferramentas, por exemplo, o meu currículo Lattes, ou mesmo o meu enfim, outros sites em que eu também faço parte enquanto grupo, enquanto coletivo, e espaços específicos que falam sobre mim, sobre a minha pesquisa, né, e os registros do meu processo, né, assim como imagens e vídeos. É interessante você trazer esse exemplo, porque ao longo da disciplina a gente está num esforço muito grande de explicar para os alunos que o portfólio de artista é uma coisa e o portfólio de aprendizagem é uma outra. Que não necessariamente eles se aproximam. Nesse momento da disciplina a gente já pode chegar um grau de maturidade que a gente já atingiu com os alunos, e a gente já pode chegar a falar para eles sobre essas experiências em que as coisas se interconectam de uma forma mais intensa, né? Então, fala pra gente um pouco como que você chegou a essa ideia de unir o portfólio de artista a esse conteúdo que é livre, é próximo de um portfólio de aprendizagem. Em que medida ele é portfólio de artista, em que medida ele é portfólio de aprendizagem, ou ele já é uma terceira coisa? Certo. Então, nesse caso, né, eu tenho aqui esse trabalho que também vem dentro dessa proposta, né, de refletir, de repensar o portfólio enquanto espaço de apresentação de um trabalho, ao mesmo tempo de um espaço de registro, né, do que enquanto projeto, né? O nome desse trabalho é Notas Diacrônicas, e ele parte de uma investigação enquanto aluno e enquanto artista pesquisador, né? Que iniciou numa disciplina da pós em arte e cultura visual, né, no campo também da gravura, assim como a Verônica. E inicialmente ele nasceu de uma necessidade de registrar o processo de criação num diário, né, num diário de ateliê. Num dado momento eu senti que essa estrutura, né, de um caderno, de uma agenda, em que, né, no ateliê, no momento em que eu estive trabalhando no ateliê e registrando, né, escrevendo ideias e como o processo
um caderno em que eu escrevia, em que eu anotava as minhas considerações já não era suficiente. E que também, considerando a própria proposta do professor, né, que sugeriu que a gente desenvolvesse um diário e que entregasse esse diário no final da disciplina. Aí eu pensei, ele está acompanhando o meu percurso nessa disciplina, mas eu quero que ele também tenha que ele confira, que ele possa observar não só em sala de aula, mas também assim, que o meu diário ele se torne também uma amostra do que aconteceu durante esse período, durante o período da disciplina. Foi aí que eu pensei num formato, né, de uma espécie de um livro, né, e que aí é que vem a questão, né, será que aí é que eu acho que é o ponto, né, dessa minha investigação, é saber se esse trabalho ele se tornou um portfólio, se ele se tornou um livro de artista, se ele é um diário, né? Se ele também pode ser considerado um portfólio de aprendizagem, porque ao mesmo tempo essas definições, essas conceituações, elas cabem. Por quê? Enquanto projeto poético, ele tem a ver com a minha proposta de produção, né? Então, ele vem a cobrir essa questão de um livro enquanto objeto de arte, né? Enquanto diário, ele também ele contempla, né, essa definição, porque inicialmente a proposta foi a de registro de um processo, que é o processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem, né? Então, ao mesmo tempo em que ele acaba sendo um diário, ele também acaba apresentando elementos que poderiam me dizer que ele também poderia ser um portfólio de aprendizagem, porque eu pensei ele enquanto projeto, assim, dentro de uma estrutura, de pensar as fases dessa produção. Também a partir de uma disciplina, né? Isso, a partir da proposta de um professor, de uma disciplina, né? E que eu também tive todo um cuidado para pensar esse cronograma, né? E também o que eu me propus a desenvolver, né? Não só na disciplina, mas também como produção artística. E ele também apresenta evidências desse trabalho, né, desse percurso prático no ateliê, mas de uma maneira, digamos assim, sendo construído a partir de um projeto gráfico, né, que aí eu acho que já está mais próximo de uma concepção de portfólio de artista, em que você pensa, no meu caso, né, eu não pensei apenas para o professor, para que ele observasse, para que ele conferisse e avaliasse o meu trabalho, mas também eu queria um objeto em que eu pudesse também apresentar para outras pessoas, né? Então, assim, ele foi projetado também não só como um espaço, né, de edição e de registro desse trabalho, mas também em que ele tivesse um visual, né? Ele, digamos, me apresentasse o meu trabalho de uma maneira bacana e não só física, mas também digital, porque nesse mesmo trabalho, nesse mesmo material, eu desenvolvi um ensaio que também acaba sendo, esse trabalho ele é especial para mim porque eu pude experimentar, né, essas várias modalidades. Uma delas é
assim, um portfólio dentro de um portfólio, né? Que eu desenvolvi um trabalho digital, um trabalho que foi, enfim, gravado no CD e que também compõe esse trabalho que eu chamo de notas escritas. E além dessas duas modalidades, eu também pensei em terceiro diário. Eu vou trabalhar o conceito de diário, mas considerando esse diário como sendo uma ferramenta ampliada, né? Pensando esses objetos de registro como de uma maneira mais ampliada. O terceiro diário que eu utilizo no meu trabalho de mestrado é o formato e-mail, né? Em que eu registrei um endereço de e-mail e a partir dele eu comecei a escrever e a coletar uma série de informações que seriam pertinentes ao meu trabalho. Mas como hoje em dia os endereços de e-mail eles também têm, digamos, eles têm interfaces, desdobramentos, né, que te possibilitam não só esse registro interno, que só você tem acesso, mas também você tem, digamos, uma espécie de espaço que você compartilha com outras pessoas, né? Então, o terceiro diário, que eu chamo de notas em caráter, também traz uma espécie de espaço onde eu determino o que eu quero compartilhar com outras pessoas, que sejam vídeos, imagens, pequenos trechos de pensamentos, de coletas de informações que eu tenho registrado no meu trabalho. Então, assim, na minha pesquisa, eu acabei não só pensando em desenvolver uma produção artística, mas também pensar esses modos de registrar e apresentar o meu trabalho. Bom, durante a disciplina, é interessante a gente reforçar isso, que a gente tentou deixar claro para os estudantes possíveis diferenças entre um diário e um portfólio de aprendizagem. E os argumentos que foram dados aos alunos, primeiro, que um diário ele não necessariamente é feito para outros lerem. Você pode escrever coisas no diário que são extremamente pessoais, que você não quer que ninguém veja. E um segundo argumento é que o portfólio de aprendizagem, como ele está dentro de uma ementa da disciplina, então aquilo que se escreve lá tem um objetivo mais ou menos claro, né? Deve estar adequado aos objetivos da disciplina. Fala pra gente um pouco, então, pra ti, como que o diário, quais são as vantagens de se aproximar um diário de um portfólio de aprendizagem? Certo. Na verdade, eu creio que o diário ele foi o que desencadeou toda essa problematização, né? Então, assim, foi a partir do diário que eu comecei a pensar que eu sentia a necessidade de compartilhar alguns pensamentos, algumas informações que estavam escritas nesse caderno, né, com a minha escrita, para outras pessoas. Inicialmente nasce na proposta de uma disciplina, em que o professor ele propõe já um direcionamento, né? E aí eu percebi durante a disciplina que eu já não estava mais convivendo com o diário, assim, com uma outra coisa, né? Que agora eu percebo que ela transita entre essas concepções, né? Mas é interessante a gente ter consciência de que realmente existem especificidades em cada ferramenta, né? Mas que essas ferramentas elas podem dialogar, né? Então, a partir de um caderno que você começa a escrever e você começa a dar forma ao seu trabalho,
né, a sua produção, você pensa, não, eu não quero apenas ter um caderno para, digamos, me lembrar o que eu estou desenvolvendo. Eu posso tornar essa escrita, eu posso transferir partes dessa escrita, dessas informações para um outro formato, para um outro objeto. E aí pensar, eu posso ao mesmo tempo pensar numa ferramenta em que contemple essas especificidades de um portfólio de aprendizagem, né, com, digamos, um projeto que eu preciso cumprir, né, e ao mesmo tempo apresentar o meu trabalho de uma maneira, assim, visualmente, né, interessante. Pensando num público-alvo, né, pensando nos materiais que eu vou utilizar, né, pensando até mesmo em questão digital, né, que elementos, né, por exemplo, físico, eu vou pensar o papel, eu vou pensar em encadernação, vou pensar o tipo de impressão, né, os formatos, né, já o digital eu vou pensar a tipografia, o fundo, as dimensões, né, o menu, como é que ele vai ser organizado. Então, é nesse caminho. Bom, alunos, então esse foi o nosso último vídeo da disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado todas as provocações, os esclarecimentos sobre o portfólio de aprendizagem, sobre o portfólio de artista e as formas como essas duas ferramentas podem se comunicar, interagir e produzir uma outra ferramenta ainda mais provocadora. Utilizem esse debate, essas entrevistas, para pensar e também para aproveitar no fórum com comentários, dúvidas, enfim. Muito obrigado.